Teste da gravação. Teste da gravação. Para ver se tem espaço. Vamos lá. Está ouvindo muito barulho de obra, essas coisas? Não? Não, tô ouvindo não. Tá bom. Foi. Agora a gente começou a gravar. Uhum. Tinha um arquivo grande do negócio que eu pus para edição. E aí ele fica tomando Não, tranquilo. o computador inteiro. Bom, eu te conheci pelo Marcos e a gente é amigo porque eu era do Quixote e a gente fazia reuniões com a Liga Solidária, e a gente se conheceu nessas reuniões que era um grupo que se formou para defender os direitos das ONGs e tal. E aí outro dia ele Uhum. mandou um link seu com uma matéria e tal, então e me sugeriu que te entrevistasse. Como eu te contei um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de mim. O Ana Bacana Convida é um projeto para inspirar jovens negros e negras e todo mundo a não desistir dos seus sonhos, né? A acreditar que é possível a gente chegar onde a gente quiser, mesmo com toda a dificuldade que a gente passa num país racista, num mundo racista, né? Homofóbico e machista e tal. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa para fazer um projeto para ajudar jovens artistas e percebi que as pessoas precisavam de um passo anterior, que era de se ver na mídia e se reconhecer em outras pessoas para poder ainda acreditar no futuro, né? E aí eu acabei mudando o meu projeto e transformei tudo nesse Ana Bacana Convida, que é uma salada de entrevistas. Ai, que gostoso. Nessa primeira série, a gente está falando, a pergunta básica é onde estão os negros, mas a gente, nesse programa, nesse lugar aqui, a gente vai ter espaço para falar de todos os assuntos e vamos entrevistar várias pessoas, e não é só porque a gente é preta que a gente só vai falar de racismo, de coisa ruim e tal. Por isso que eu quero conversar com você, para te conhecer, e também para te dar visibilidade, para me dar visibilidade, que esse espaço aqui é para a gente aparecer. Uhum. E para fazer com que as outras pessoas se inspirem em você na sua trajetória tão rapidinha, porque você é muito jovem e já É. é muito famosa, muito Ai, meu Deus. nada, né? Eu fico muito orgulhosa de você, porque quem me dera estar com 20 anos onde você está. Estou muito orgulhosa, muito feliz. Me inspira, mas também eu me realizo em você, entende? Eu fico muito feliz por você. E eu acho que a nossa entrevista vai fazer com que outras meninas e meninos e meninas tenham vontade de seguir, de ter força para seguir, porque a gente precisa ralar, né? E Porra. eu falei isso tudo para você me conhecer um pouquinho mais. Eu também sou jornalista, nunca trabalhei com jornalismo efetivamente, sempre trabalhei em projetos de televisão e de arte, de cultura. E agora, com 50 anos, é a primeira vez que eu estou trabalhando com jornalismo, porque agora eu estou entrevistando pessoas. E aí eu finalmente cheguei na minha profissão, e sempre com o intuito de impacto social, né? De fazer diferença, de passar nessa vida e deixar alguma coisa aí. Então, eu queria te agradecer por ter aceito o convite, e eu queria Ai, eu que agradeço. quero que você se apresente para as pessoas, porque eu já te conheço. E eu adorei o seu cabelo. Ai, tô amando. Vou retocar a raiz, que ela já tá ficando com frizz, né? E aí vou retocar já semana que vem, já, graças a Deus. Ana, só uma pergunta. Você quer que eu olhe para a tela do celular ou para a câmera? Ou tanto faz? Pode olhar para a câmera. Para a câmera? Para a câmera é melhor, mas pode ficar livre de olhar para lá e para cá, porque é uma coisa, um bate-papo descontraído, né? Ah, Vai ficar beleza. à vontade. Bom, eu sou Estela Guiar, eu tenho 22 anos, sou moradora aqui da periferia do Jardim João 23. Eu sempre fui apaixonada por jornalismo. Eu tenho até um ídolo assim que hoje ele me trouxe algumas decepções, mas quando eu era muito criança eu ficava sempre muito ansiosa para vê-lo na TV, que era o Roberto Cabrini, pela todas as reportagens que ele fez cobrindo guerras e tudo mais, por toda a carreira que ele teve no jornalismo e ainda tem.
Então eu ficava assim para minha mãe, mãe, quando eu vi o Conexão Repórter, mãe, eu quero cobrir a guerra do Iraque. Quando eu vi o Carlos Barcelos, mãe, eu quero ir cobrir chacina, eu quero, sabe? Então o jornalismo para mim sempre foi isso. Só que ao longo dos anos, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que o jornalismo ele era feito por pessoas que não se pareciam comigo. E aí me batia um pouco de desespero, assim, para pensar, falar assim, cara, será que esse espaço é para mim? Será que de fato eu vou dar conta? Será que eu vou competir de igual para igual com um jornalista que se formou na Casper Libero, que teve os pais ali dando força, pagando cursinho preparatório para vestibular, pagando cursinho para editar vídeo, para isso, para aquilo? Será que eu vou dar conta? Então, quando eu cheguei ao ensino médio, eu percebi que, cara, se não fosse eu por mim, se não fosse eu sendo a única representante do meu sonho que nem fala a letra da música do Emicida, não ia ser mais ninguém. Então, eu fui tentando, batalhando, e hoje, com 22 anos, eu já estou no sexto semestre da faculdade de jornalismo na Cruzeiro do Sul, sou prounista lá, ganhei bolsa de 100%, assim, minha mãe, ela fez só até a quarta série, então, para ela, acho que esse é um dos maiores orgulhos que ela tem, é um dos meus maiores orgulhos também. Ano passado, eu comecei um estágio, né, que hoje eu não faço mais parte dessa organização, mas fiz um estágio na Liga Solidária, que foi um lugar que me abriu inúmeras portas, e estou como correspondente na agência Mural, que também eu participo desde o ano passado, que é uma agência de jornalismo que acredita justamente no jornalismo que eu também acredito, que é contar sobre as periferias da cidade de São Paulo de um outro olhar. Nunca com um olhar de superioridade, sabe? Um olhar daquele jornalismo que chega na favela para contar sobre algo que aconteceu, geralmente sempre uma violência, e depois vai embora, e a periferia sempre fica retratada como um lugar somente de violência. Então, na Agência Mural, eu pude fazer inúmeras reportagens, tenho muito orgulho de todas as reportagens que eu fiz, e com uma reportagem acabei ganhando um prêmio. Tá, mas espera aí. Você está querendo, você pegou, engatou a primeira, a segunda e já contou toda essa história. É, tudo. Com calma. Tá, tudo O que a bem. gente quer saber aqui um pouco? A gente quer saber tudo isso aí que você falou. Mas eu quero que você me conte um pouquinho onde que você nasceu, com quem que você morou na sua infância e contar com um pouquinho mais de detalhes desses seus desejos desde novinha, porque você ainda é novinha. Mas eu quero saber de onde vem essa luz, esse brilho. É desde criança? Você sempre foi assim, comunicativa, alegre, né? Com esses anseios? Onde que você nasceu? Com quem você morava? Né? Conta para mim da sua realidade na infância, para a gente colocar aqui você nesse lugar, para que as pessoas entendam de onde você veio. É importante, né? Sim, claro. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Meus pais são nordestinos, meu pai é de Alagoas e minha mãe é baiana. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito nova, então desde assim, das minhas primeiras memórias eu sempre morei somente com a minha mãe. A minha infância foi uma infância super tranquila. Na infância eu era uma criança muito tímida, mas é aquela criança tímida que se dava espaço, abria a boca e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Então eu era criança tímida naquele primeiro momento, e quando desse a primeira oportunidade eu descambava de falar, e ficava falando. Sempre fui uma criança muito curiosa, desde pequena, assim, eu tenho lembranças minhas de ficar perguntando toda hora para minha mãe, o que é isso? O que isso faz? O que isso é? Então, sempre fui uma criança assim que tinha curiosidade para saber o que eram os eletrodomésticos, o que eram os panos, o que eram os tecidos, o que se passava na TV. Sempre fui uma criança também muito observadora, sempre gostei de observar as coisas, também de ter um momento de silêncio ali para, sabe, entender o que está acontecendo. Eu tenho recordações assim no ensino fundamental de eu sempre ter tido poucas amizades, assim, né? Na questão das amizades sempre fui muito reservada, muito na minha, de conservar ali poucos e bons amigos, sabe? Então, não era uma criança que ia sempre para festinhas, assim. Quando ia, era a primeira a dormir, sabe? Ficava cansado, já era a primeira a dormir. Então, sempre convivi com a minha mãe. Meu pai foi um pai presente, é um pai presente. Meu pai Ah, tem que uma outra ótimo! família. Isso é A inédito, minha família hein? Não tem tenho três irmãos. Não entendi. Não tem muitos pais presentes, isso é um privilégio. É, Que bom, né? Eu pois fico é. feliz. Tenho três irmãos, converso muito com eles, assim, são adolescentes que eu fico, caraca, que cabeça, sabe?
E minha família sempre foi aquela família que grande, sabe? Principalmente pela parte da minha mãe. Minha mãe veio aí de 12 irmãos, então são muitos tios, são muitas primas, muitos sobrinhos. A minha mãe já é tia-avó. Minha mãe foi uma mulher que engravidou já considerado um pouco tarde, até na sociedade de hoje, ela engravidou já com quase 40 anos. Então, cara, assim, eu me espelho na minha mãe, sabe? Então, Tenho muito orgulho dela. a sua mãe que é a sua inspiração, né? E essa coisa de ser Sim, jornalista vem também de uma criança curiosa. Você era uma criança curiosa. sim, eu fui uma criança curiosa. Uma das minhas maiores inspirações é a minha mãe. Na minha família eu tenho mulheres muito fortes, mulheres muito independentes. Assim, é uma família composta na grande maioria por mulheres. Eu tenho muitas primas. Então, assim, prima já mais velha, de 30 e poucos anos, sabe? E, cara, assim, eu aprendo muito com a minha família, sabe? Eu acho que a família é a base de tudo. Se não fossem por elas, eu não estaria aqui, entende? Então, sempre aquela prima que dava o conselho, aquela tia que dava um conselho. Sempre fui muito reunida com os meus primos, a bagunça que eu fazia sempre, meus primeiros melhores amigos foram os meus primos. Tem uma prima minha que para mim ela é uma irmã, para mim, a Camila. E assim é isso, a minha mãe é uma das minhas maiores inspirações, assim. E você sempre morou nesse bairro que você mora? Você nasceu Sim, aqui, tá? E sim, você estudava em a escola minha mãe, isso, a minha mãe, ela veio para esse bairro desde os 12 anos, ela viu o Jardim João 23 praticamente crescer e se desenvolver. É um bairro assim que eu vejo que quando se fala dele nas TVs, na mídia de uma forma geral, nunca se fala, porque parece que a Zona Oeste não tem periferia, mas tem, e muita. Tem muita é, periferia aqui. Então a gente sempre morou nessa região do Jardim João 23, Coab do Candário. É, Você me fez uma outra pergunta. se você estudou em escola pública aí no Jardim João 23. Sim, o que acontece, né? Teve até uma frase da Zileide, que é uma das jornalistas que eu admiro, que ela falou que uma das formas dela ter furado a bolha da família dela, ter mudado de status social, vamos dizer assim, foi através da educação. E a minha mãe, ela nunca teve condições de pagar uma escola particular para mim, nem os meus pais, de forma geral. Então, ela sempre me mandou para estudar longe de casa. Eu nunca estudei na escola do bairro. Eu sempre estudei Entendi. nas escolas ali na região do Butantã, na Raposo Tavares, que eram as escolas estaduais consideradas mais fortes. Estudei no Dr. Quirilos, no Queiso. E aí, quando eu saí do ensino fundamental, eu fui para uma escola particular com bolsa. Então, fiz todo o meu ensino médio no Colégio São Luís com a bolsa de 100% ao longo dos 3 anos. Que maravilhosa. Então, a sua mãe tem uma visão, né? Ela é vanguarda, assim, ela estava já olhando para o futuro, mesmo não tendo essa condição financeira, ela te direcionou para um lugar que fosse melhor para poder galgar uma coisa melhor, né? É Sim. engraçado porque a minha irmã mais velha estudou no Quirilos. Ai, que legal! Eu É uma nasci escola ali muito boa. eu nasci no Caxingui, eu sei onde é o seu bairro. E a Zona Oeste, sim, tem uma periferia bem grande. E a minha irmã mais velha estudou uns anos no Quirilos, e eu estudava no Marechal, que era ali embaixo. Só descendo a rua do Quirilos ali. Eu nasci ali, na descida da ladeira da tua escola. Ai, que legal! E a minha Eu estudei mãe, ali. a gente morou ali, a gente nasceu ali naquele bairro, que é um bairro já um pouco mais privilegiado, classe média, assim, mas depois eu fui morar na periferia depois. Eu fui morar com 12 anos da periferia e fui estudar na periferia. Então, eu fiz o caminho inverso de muita gente, é muito louco, né? E aí Uhum. lá estudei e tal, e é uma loucura, né? Porque algumas escolas da periferia são difíceis, você não consegue ter aula. Simplesmente o sistema é muito, muito complicado. E como que era na escola? Você tinha muitos negros na sua escola, nessa escola? E como é que você era tratada pelos seus amigos? Como é que funcionava essa relação de você com os seus amigos da escola, com os professores e tal? Então, eu entrei no São Luís em 2013, me formei no ano de 2015. Na minha sala, de 42 alunos, tinha umas, assim, contando de cabeça pelos meus amigos que eu tinha maior convivência, eram uns 10 alunos, 10, 11 alunos.
E isso para o ensino médio, né? O ensino médio de lá, privado, que era a parte de quem pagava, era pouquíssimos, sabe? Aquele ditado, o único negro do rolê. E quando eu estava no São Luís, já no ensino médio de São Luís, eu não me via como uma mulher negra. Eu, é louco isso, né? Pois é. A gente cai, de fato, no lance de 1000 anos atrás da democracia racial, né? É que você também é mais clarinha, né? Porque no Brasil tem essa coisa, você é mais clarinha, mais escurinha, mais preta, mais branca, menos preto. Pois, Fala, pode falar. e aí, na época do São Luís, eu estava já no finalzinho do último ano, eu estava nessa descoberta, assim, porque foi até engraçado que eu estava assistindo um vídeo no YouTube, de uma youtuber que eu já sigo há muitos anos, e descobriram que o namorado dela era preto e começaram a mandar várias mensagens para ela. E aí o namorado dela aparece no vídeo e eu falei, pô, mas o namorado dela é da mesma cor que eu. Então quer dizer que eu sou uma menina preta? E nunca me falaram isso? Então, E você assim, descobriu assim? assim, assim. Ele aparecendo, eu não sei se eu posso falar o nome da youtuber e do caso. Não, não precisa, acho. Não Você precisa? sabe? Não, não sei. Não, melhor não. Não vamos Mas expor aí também. ele aparece no vídeo falando sobre que ele também nunca tinha se feito esse autoquestionamento e que, cara, foi assim, foi uma surpresa para todo mundo, sabe? Porque na época causou um alvoroço na internet, que ela era uma youtuber muito famosa. E aí Gente, eu olhei assim, eu falei, cara, mas eu sou da mesma cor do fulano. E aí foi muito engraçado, porque eu fui conversar com uma amiga minha, que era estudante do São Luís, conversando com ela, e ela falou assim, ah, Estela, eu não acredito que você não se reconhece como uma mulher preta de pele clara. Eu, não, assim, para mim ser parda sempre bastou. Então, no São Luís, eu tive esses processos. Foi um processo assim de ter poucos amigos lá, como eu disse, eu sempre fui de ter poucos amigos. No ensino fundamental, no Quirilos, eu andava em quarteto, éramos em 4 amigas e cada uma foi para uma escola. Então, eu entrei no São Luís sozinha, assim, só eu e Deus. Tinha pessoas do Quirilos lá no São Luís, mas eram pessoas que naquele momento não eram meus amigos ainda, né? Se tornaram depois. Então, na escola eu sempre fui mais acanhada, sempre fui a aluna que fala que os professores falavam para minha mãe, né? Ela é uma aluna muito boa, ela faz a lição, mas ela conversa demais. Então, eu sempre fui a aluna que acabava a lição e papeava, conversava demais. Então, o que minha mãe recebia de feedback dos meus professores era isso. No ensino do Quirilos, eu tive mais alunos pretos do que se forem comparar ao São Luís naquela época. Professores pretos no São Luís eu só tive um. No Quirilos eu tive dois. Era um professor de artes e uma professora substituta. E, cara, o Quirilos me formou, o São Luís também. Eu sou muito grata aos professores que eu tive em todas as instituições de ensino que eu então, passei. então você não tinha grandes conflitos, porque afinal de contas nem você se reconhecia uma mulher negra. A sua mãe é preta? Quem é preto Não, da sua família? cara, eu olho pro meu pai, eu tenho dúvidas em relação ao meu pai, juro pra você. É muito complicado Que isso. Eu louco! falo, É uma que louco. loucura, que você não sabe nem de É, onde é, mas você é preta, mas você não sabe de onde vem. não, assim, a minha avó, por parte de mãe, minha mãe tem a recordação dela que minha mãe perdeu a mãe dela muito nova. Tá. A minha mãe perdeu a mãe aos 12 anos. Mas a minha mãe falava, ó, a sua avó era uma mulher preta retinta. Eu tenho um tio que eu ainda não conheço, que ele é um tio distante, assim, que minha mãe teve muitos irmãos, que o apelido dele é Pelé. Mas a minha mãe, ela puxou o pai dela. Minha mãe Tá, lida com uma mulher branca. tá. E meu Não, mas eu pai, eu olho entendi. para Não, ele, mas não. a gente achou agora a fonte dessa coisa maravilhosa que é ser preta, gente. A gente achou a mulher Sim, que é dona desse negócio, pelo amor de Deus. sim. Mas é interessante porque eu tenho uma amiga, eu fui entrevistada por uma amiga outro dia, um tempo atrás, e ela também é da sua cor, ela tem olhos verdes. E ela é adotada. E ela foi adotada por uma família branca, mas ela é preta, entendeu? E aí, a gente estava na entrevista, eu estava contando a minha trajetória, e daqui a pouco ela começou a chorar. Ela estava de lá da câmera e começou a chorar. E falava, gente, o que foi que eu falei? Essa menina tá chorando, o que que aconteceu? Aí acabou a gravação, ela virou para mim e falou assim: hoje eu
com 30 anos, por sua causa, descobri que eu sou preta. E ela não parava de chorar, e a gente começou a conversar, e ela falou, Ana, mas eu não me dava conta, porque como ela é mais clara, né? Por exemplo, a minha mãe é praticamente é da sua cor, mas o meu pai é preto. Era preta, ele morreu. Mas a minha avó é preta, meu tio, todo mundo preto, entendeu? Só a minha mãe que puxou mais pro meu avô, que era mais claro. Mas eu já me vi nesse lugar, né? Nunca tive dúvida, porque eu sou mais escura e eu sou preta, enfim. Mas essa minha amiga tinha a mesma questão. E eu nunca tinha imaginado que era possível a pessoa não se vê como negra, né? É muito louco e não tem problema nenhum. E essa descoberta para ela foi uma coisa incrível. A gente agora está numa jornada juntas dela se redescobrindo e vendo como é legal ser preta também. Pois é. É muito, muito interessante, né? Como eu estou ouvindo você falar assim, como a sua família foi importante na estruturação para você chegar onde você chegou. Você não tinha um desenho de família arrumadinho, né? Pai, mãe, cachorro, periquito, mas seu pai era presente, né? E tinha uma estrutura mesmo moral, né? A sua mãe estava ali dando conta. Isso você acha que faz diferença, né? Para quem você é hoje, Sim. como você mesma disse, né? Suas primas Sim. e tal. Sim. Acho importante uma Assim, menina ter uma estrutura. sim. A minha mãe, assim, foi a mulher que segurou a barra, sabe? Meu pai foi presente, mas ele teve momentos de ausência, vamos dizer assim. Então, não foi aquela presença 100%. Até então, a gente até conversou recentemente sobre isso. Hoje a gente se fala todos os dias no telefone, mas teve uma fase aí que teve uma ausência que eu senti bem dele. Então, a minha mãe foi a mulher que, de fato, segurou bem a barra, sabe? Segurou bem a barra, assim, de quando eu fui adolescente, daquelas crises de adolescente que todo adolescente tem, ainda mais esse que eu tive já no finalzinho saindo do ensino médio, desse descobrimento. E, então, assim, a minha família foi minha base. E Minha base na sua adolescência, tá? Então você tinha um cabelo. O que você fazia? Como que é o seu cabelo? Era liso? Então, Você escovava? cara, Eu te tem conheci uma assim. história desse cabelo, Porque Então, a eu história do fiz. cabelo é uma história muito importante para os negros, né? Essa coisa, a questão do cabelo, da trança, do black, do alisado. Existem muitas questões muito profundas em relação a isso. Como é que era teu cabelo? Então, vou até te mandar mais fotos, porque recentemente eu fiz até uma contação de histórias sobre a minha transição capilar no meu Instagram. Gerou uma repercussão que eu nem imaginava. Teve até uma menina que veio me falar que se inspirou em mim para fazer a transição capilar dela. Eu fui uma adolescente, quando eu estava ali com 14, 15 anos, que eu sempre amei meu cabelo cacheado. Só que o que me incomodava nele era o volume. Era assim, cabelo cacheado, cheio de creme, com 1 litro de creme, baixinho para baixo. Era assim que eu ia para a Tudo escola. grudado. Tudo grudado, assim, não podia sair um fio do lugar. Então, eu comecei a entrar na onda do relaxamento. Minha mãe ouviu muitas críticas, né, de parentes, amigos, tipo, o cabelo da Estela é bonito, mas é muito volumoso, tem que baixar. E aí fiz um relaxamento umas 3, 4 vezes. Só que a estrutura do meu cacho, por ele ser um cacho um pouco mais já aberto, um 3C, que eu considero, ele alisava. Ficava aquelas tochas de alisamento Tô no comprimento do sabendo. cabelo quando crescia. E Sim. aí, quando eu fiz meu aniversário de 15 anos, eu resolvi não vou alisar mais. Vai ser a última vez, não quero mais. Então, eu passei na minha transição capilar, também no São Luís, no meio da minha adolescência, de 15 para 16 anos. Então, naquela época, já tem o quê? Mais de 5 anos, 6 anos, era o início da transição capilar entre as meninas. Era ainda assim, você encontrar poucos produtos de cabelo ainda, as marcas ainda estavam lançando produtos para cabelo cacheado. Então eu lidava ali com as várias texturas que estava no meu cabelo, ia cortando em casa, ia metendo a tesoura em casa, até que teve uma hora que eu falei, não vou cortar mais em casa, vou no salão. Aí fui em um salão específico para cabelo cacheado e fiz meu Big Shop, que é aquele pequeno corte, que até uma foto que eu te mandei, que tá ali o cabelo bem curtinho, assim, na Sim. orelha. E aí fiquei, cultivei meu black, penteava ele para cima com pente garfo, garfava ele, para ele ficar bem black mesmo. Ele ficou numa estrutura para cima por um bom tempo, mas conforme foi crescendo, ele foi caindo, né?
Então, ali, naquele momento também, entre a transição capilar, eu fui vendo que, de fato, eu era uma menina preta, que não tinha dúvidas em relação a isso. Ai, gente, Era louco, foi eu louco, tô mas foi durante o período amando da essa sua transição. história. Eu tô amando. Foi durante o período da transição, ali, eu me descobrindo, eu deixando meu cabelo crescer, eu vendo as várias texturas do meu cabelo antes do meu Big Shop. Então, assim, foi muito louco. E aí ele foi crescendo, tomando comprimento, e eu nunca mais passei nenhuma química nele. Tomei pavor de chapinha, chapinha. Eu acho que desde quando eu fiz a minha transição do meu cabelo, eu fiz chapinha assim, acho que no ano retrasado, 2018, fiz uma vez e lavei no dia seguinte, com medo da chapinha fazer meu cabelo voltar ao que era antes da transição. Então, passei pela transição, tô com meu cabelo assumido aí desde 2016, que foi ali onde eu fiz meu Big Shop. E tô feliz demais, assim, amo meu cabelo cacheado, ele tá aqui na altura do ombro. E esse ano, pela primeira vez, coloquei tranças. Tá maravilhosa. Mas para você ver como a história do cabelo é tão importante para a nossa autoestima, para a gente autoconhecimento, para mostrar para os outros quem a gente é, mas antes de mostrar, né? Porque a nossa roupa representa a gente, esse cabelo, essa sua trança, esse seu brinco, tudo tem uma coisa, tá dizendo alguma coisa isso daí, né? Sim. Mas antes de mostrar para os outros o que aconteceu com você, que é muito lindo, é você se encontrar, né? E isso te deixa uma menina muito poderosa. Você é muito jovem, mas você mostra um poder, assim, né? Uma força. E isso tudo faz parte, esse processo todo que você teve de, além de descobrir que era preta, depois você teve que resolver o cabelo, e tem adolescência, e tem os namorados, sei lá quem. É muita coisa para resolver, né? Mas isso te traz força e te mostra, né? Eu acho essa tua história muito boa, né? Agora eu quero saber uma coisa. Você falou do teu bairro que você... Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Como jornalista. Que você gosta do jornalismo periférico, que você acredita no protagonismo das periferias. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é jornalismo periférico e contar para a gente o que acontece no seu bairro, para a gente conhecer o teu bairro. Porque a gente não quer falar só de tragédia. Eu conheço o seu bairro, mas as pessoas que estão assistindo a gente não conhecem, talvez não conheçam. E acho importante você contar para a gente, né? O que é jornalismo periférico? Como é que você faz? Como é que você conta as histórias, né? Como você acha que devem ser contadas as histórias? Bom, essa pergunta de jornalismo periférico é uma pergunta que nunca me fizeram. Eu acredito assim que, cara, o jornalismo periférico é quando você se torna um comunicador, mesmo você fazendo ou não faculdade de jornalismo. Eu acho que um belo exemplo disso é o René Silva, do Voz das Comunidades. E você tá ali no propósito de mostrar que, cara, na periferia tem potência, sabe? Que existe empreendedores, que existe pessoas que estão ali, artistas culturais, que existe pessoas que vão acelerar o seu projeto, que existe pessoas que estão pensando em tecnologia muito à frente do seu tempo. Então, eu acredito que o jornalismo periférico é um meio, a possibilidade de se contar essas várias histórias, sabe? É de mostrar que tem ali a dona de casa que precisou sair que foi demitida do emprego e quis se reinventar, tinha um desejo enorme de trabalhar como cozinheira, como chefe de cozinha, e abriu seu próprio negócio, e deu certo, e viralizou, e todo mundo começa a frequentar o lugar dela, e ela se torna, sabe, uma referência daquele lugar. É contar de um espaço cultural que os jovens vão lá, vão se expressar, vão se inspirar. Então, eu acredito que o jornalismo periférico é uma gestão de tudo isso, é você mostrar que a periferia tem potências, é você mostrar que a periferia está pensando, que a periferia está à frente, entende? Então, eu acredito que o jornalismo periférico tem essa missão, assim, mas é uma missão que não é uma missão que você conquista, é uma missão que já está dentro de você. É algo que já está no seu estômago, sabe? Você só vai lá e faz. Não tem É, muito segredo. Tem um amigo a gente estava conversando outro dia, ele é preto, e falou assim: ai, eu tô meio enjoado. Teve um tempo atrás uma ação aí, um movimento antifascista, né? O pessoal, não, eu sou antifascista, a minha bandeira, pendura a bandeira, não sei o que lá. Aí um amigo meu falou assim: amigo não, né? O Daniel Lima, que é um entrevistado, amigo também. Ele falou assim: Ana, a gente é antifascista desde que a gente nasceu, porque a gente é preto. E eu acho que essa coisa que você falou da periferia
que ela está à frente, que é a vantagem da gente, que a gente tem de ser preto e periférico, que a gente tem que se virar, né? A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que sobreviver, viver, sobreviver todo dia, o tempo todo. Então, tem uma tecnologia social na nossa cabeça. A gente nasce com isso, porque você tem que estar ligada o tempo todo. Mulher, então, ali, que medo, que não sei o quê, preciso ir ali, preciso ir aqui, o cara do busão me encoxando, não sei o quê. Você tem que ter sempre uma treta em volta, né? Então, aí você é a única preta da escola, aí você é a única preta da faculdade, aí você é a única não sei o quê. Aí você tem que ser a mais bonita, a mais sorridente, a mais não sei o que lá. Eu acho que a periferia tem essa vantagem. E é muito importante, eu e você, a gente está conversando hoje, porque a gente é da periferia, e a gente chegou onde a gente chegou, e a gente está contando a história disso, a gente não fingiu que a periferia, uma que você ainda mora, eu não moro mais, mas a gente não finge que não existiu, a gente não finge que a gente é, né, dos jardins, a gente está contando essas histórias, a gente tem que mostrar aqui no Ana Bacana, você nas suas matérias, como você já faz, né? E é importante por quê? Porque o próprio periférico, que está ali olhando, falando, olha, estou me sentindo representada, como você falou, não me sentia representada ainda, e a branquitude vai olhar e falar, ai, nossa, mas não é tudo bandido, não é tudo bandido, não é, gente? Né? Não é tudo presidiário? Não, não é. Não tem só morte, violência, tiroteio, chacina? Não, né? Então, eu acho que esse espaço que a gente está trabalhando, né, o que a gente está produzindo de conteúdo, é muito importante para inspirar e para desenhar para a branquitude que a gente tem tecnologia de ponta, tecnologia social, experiência de vida, e isso faz diferença entre nós e eles, entendeu? Sim, Não é? assim, a cobrança da excelência, o fato da gente ter sempre que ser 2 vezes mais, de não poder errar, porque se você erra, você fecha as portas para os outros que ainda vão vir. Então, eu acho que esse fato de ser excelência, o peso da excelência, o peso de não poder errar, faz com que a gente sempre esteja à frente, por mais que ainda a gente esteja atrás, entende? Só que a gente está atrás porque as oportunidades não aparecem. É igual a Viola Sistema, Davis né? falou no Porque tem um discurso. sistema que empurra a gente Sim, para trás. Desculpa. exato. Então, assim, você tem a oportunidade, sabe? Então, eu vejo que hoje em dia a gente criou os nossos próprios elos, a gente criou o nosso próprio sistema. Hoje tem a Agência Mural, tem a Alma Preta, tem diversas outras Sim. mídias e veículos que falam sobre a gente que não estão na grande mídia, entende? E hoje eu vejo que a grande mídia, a própria grande mídia, ela está abrindo esse espaço. Assim, depois de Tá tanto tempo, está mesmo. abrindo e está dando espaço para o diálogo, e está querendo, e está olhando. Então, eu fico feliz que esteja olhando. Não, e a gente Demorou para olhar, mas que bom que está olhando, e que E a gente continue olhando está vivendo e dê esse espaço. momento. E a gente está vivendo esse momento. Até eu, que achei que nunca fosse ver isso acontecer, estou vendo, né? Também estou muito feliz, porque eu achei que eles não iam baixar a guarda, né? Eu queria que você Sim. contasse para a gente o que é a Agência Mural, como ela funciona, e que você contasse um pouco as coisas que você escreve, né? O que você publica, como é que você conta as suas histórias. Conta para a gente, para todo mundo que está assistindo entender o que é a Agência Mural. Sim, a Agência Mural é um veículo de comunicação que nasceu como blog da Mural dentro do site da Folha de São Paulo. É uma agência que tem como primordial ter muralistas, né, que é como nós somos chamados, nossos repórteres, vamos dizer assim, que é pessoas que vão corresponder ao próprio bairro que moram e fazer matérias de diversas editorias, menos a editoria de violência, segurança pública, né, vamos dizer assim, sobre os seus bairros. Então, na Agência Mural existe o muralista da cidade de Tiradentes, o muralista do Grajaú, o muralista do Jardim João 23, que é o meu caso,